Todo profissional de serviço que eu conheço comete pelo menos um desses erros, e eles cometem esses erros porque eles não conhecem esse gráfico aqui. E por causa desses erros, eles ganham menos do que deveriam, não conseguem escalar seus negócios e sofrem com o eterno excesso de clientes e excesso de trabalho, ou falta de clientes e falta de trabalho, e aí fica aquele ciclo que, se você é profissional de serviços, você conhece muito bem. Então, deixa eu te explicar esse gráfico que eu te mostrei e te mostrar quais que são esses erros, para que você não cometa eles, e aí você possa ganhar mais dinheiro e crescer mais na sua profissão. Então vamos lá, eu queria mostrar esse gráfico e fazer meio que uma mini aula aqui, mas primeiro eu queria te explicar quem é esse cara. Esse cara é o cara que inventou esse gráfico, essa matriz. Ele chama David Maister, escreveu esses dois livros aqui, Gerindo a Firma de Serviços Profissionais e O Conselheiro de Confiança. E esse é um cara que ele dá consultoria para consultorias, ele dá consultoria para prestadores de serviços. Então, ele já foi consultor da McKinsey, que é uma consultoria estratégica global, ele já foi consultor do Goldman Sachs, que é um banco de investimentos muito conhecido, da Mayo Clinic, que é a maior empresa, a maior clínica médica dos Estados Unidos, e também dos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos. Ah, Bruno, só serve para consultor, para banco, para médico esse framework aí, esse modelo que você vai contar? Não, serve para qualquer pessoa que presta serviços, tanto é que eu vou trazer o exemplo aqui do designer, do copywriter e do treinador esportivo, para vocês verem que serve para qualquer coisa, tá bom? Então, qual que é a teoria desse cara? Qual que é a ideia dele? Ele tem, acho que, 35 anos de experiência com isso. A teoria dele é a seguinte: em qualquer ramo de serviços, tem 4 grandes posicionamentos, 4 grandes categorias, e elas dependem do nível de contato que você tem com o cliente e do nível de customização do processo de trabalho que você vai fazer com aquele cliente. Então calma aí que eu vou te explicar com os exemplos que ele usa, tá? Isso aqui são meio que arquétipos. Os exemplos que ele usa é do mundo da saúde. Então, um baixo nível de contato com o cliente para eu realizar meu trabalho e um baixo nível de customização do processo seria o exemplo do farmacêutico. Pensa numa farmácia de manipulação, por exemplo. Você chega lá como cliente, você já sabe o que você quer. Puta, eu queria um manipulado que tenha essa composição aqui. E você vai ver quem custa mais barato, basicamente, que tem uma qualidade mínima ali razoável, mas basicamente você toma a decisão por custo. Quando esse cara vai fazer o seu medicamento, ele não tem contato com você. Ele olha a fórmula que você pediu. E o nível de customização do manipulado que ele vai fazer é muito baixo também. Talvez ele até customize a fórmula, mas ele não vai criar um químico novo, um farmacêutico novo. Ele vai pegar o que ele já tem ali e fazer. Então, por isso que ele precisa ser muito eficiente. Você, como cliente, não quer que ele fique te ligando o tempo inteiro, perguntando o que você precisa, e você também não quer algo muito customizado. Você quer, cara, sei lá, uma fórmula ali com minoxidil e finasterida, alguma coisa assim. Do outro lado aqui, a gente tem um enfermeiro que tem um baixo nível de customização de processo. Não quer dizer que ele não vai customizar, te chamar pelo nome, esse tipo de coisa, mas as coisas que o enfermeiro faz, ele segue o manual, ele não vai inventar nada novo, mas ele tem um alto nível de contato com o cliente. Você quer talvez compartilhar suas dores, contar uma história, ele vai ter que ter um trabalho de empatia mais forte com o cliente dele, mas ele não vai inventar nada, ele não vai inventar moda, ele vai seguir os processos que ele aprendeu na faculdade, por exemplo, ou em cursos mais avançados. Aí aqui a gente tem o neurocirurgião. Isso aqui tudo são arquétipos, tá, gente? Depois eu vou mostrar como se aplica para outros tipos de profissão. Mas aqui a gente tem o neurocirurgião. O neurocirurgião tem um nível de customização de processo alto. Ele não vai só executar uma coisa, ele vai fazer um diagnóstico, ele vai criar um plano específico para sua cirurgia, mas o nível de contato com o cliente é baixo. Por quê? Você está anestesiado ali, né? Ele vai fazer o trabalho, você nem vê ele fazendo o trabalho. Apesar que muita neurocirurgia você não dorme durante a cirurgia, porque não pode, mas ele não vai ficar perguntando para você se você tá gostando do trabalho. Ele vai fazer o trabalho dele. E aí, o último nível aqui é o psicoterapeuta. Ele tem um alto nível de customização do processo. Ele não vai só seguir o manual, ele tem que ter uma certa criatividade, uma certa inovação com cada paciente, assim como o neurocirurgião. E assim, você pode estar falando, o neurocirurgião inventa coisa durante a cirurgia? Às vezes sim, ele tem que ter um nível de técnica muito alto, então ele pode desenvolver uma técnica nova sim. E o psicoterapeuta, você, como cliente, quer um alto nível de contato com ele.
Você não quer que ele chegue e fale: "Ah, você tem que fazer isso". Você quer contar, você quer elaborar um plano junto, uma solução conjunta com o psicoterapeuta. Então, qual que é a ideia do David Maister, que é esse cara aqui? Ele fala que toda profissão tem tipos de trabalho e tipos de cliente em cada um desses quadrantes, tá? E eu vou dar spoiler do primeiro erro, que é: você não pode querer fazer tudo. Você tem que escolher um, porque as coisas que cada um desses quadrantes exige para você ser um bom profissional, para você ser um profissional bem-sucedido, são diferentes. Então esse é o primeiro erro. Já dando spoiler, você vai ter que ver o resto do vídeo para entender o porquê que isso é um erro, mas esse é um erro. Eu quero ter um nível de customização alto, mas também, tipo, tem trabalho que eu quero customizar e tem trabalho que eu quero fazer sempre igual, não funciona. Tem trabalho que eu quero ter muito contato com o cliente, tem contato que eu quero ter pouco trabalho com o cliente, não funciona. Você tem que escolher um, idealmente. Por quê? A gente já chega lá. Deixa eu dar os exemplos aqui das profissões para você entender o que eu estou falando. Então, pensa um designer. Vamos começar com um designer. O que seria um trabalho de farmacêutico para o designer? De baixo nível de contato com o cliente, ou seja, você faz o trabalho e entrega, e baixo nível de customização. Você não tem que fazer um diagnóstico específico para cada cliente, você vai lá e executa. Isso aqui seria, por exemplo, entregar posts de carrossel, de Instagram. Obviamente, você vai customizar para a marca do cliente, para as cores, para a tipografia dele, mas você não vai customizar o processo de produzir os carrosséis. Você vai fazer e vai entregar, e aí o cliente pode falar se ele gostou ou não gostou, mas se você trabalha há um tempo, ele vai gostar. O que seria um designer do tipo enfermeiro, que tem um nível de contato com o cliente maior, mas a customização do processo é baixa, é muito parecido com todos os clientes? Seria, por exemplo, um design de embalagem. Então, para marcas de produtos físicos aí, o cliente ele quer ir acompanhando o trabalho e dar o toque dele para ver se está ficando do jeito que ele quer. Ele precisa te falar do produto, do público-alvo, e você tem que fazer algumas reuniões. Mas o processo de criar uma embalagem, na maioria das vezes, é um processo meio padrão, assim. Você não vai inventar a roda, a não ser que seja uma coisa muito específica. O que seria um designer do tipo neurocirurgião? Seria, por exemplo, um trabalho de identidade visual. Obviamente, exige um nível de contato com o cliente aqui, mas dependendo da empresa que você trabalhar, eles vão te dar um produto e falar: cara, cria uma identidade visual para esse produto, tá aqui as referências, aí você vai lá, faz, entrega e corrige alguma coisa ou outra e boa, acabou. Tem clientes que não vão querer um nível de contato alto para fazer uma identidade visual. Eles só querem que você entregue algo legal que está nas referências deles. Porém, o nível de customização do processo tende a ser maior, porque você vai ter que olhar cada produto específico, público-alvo específico e adaptar o tipo de abordagem que você vai ter para aquele design mesmo. E aí, no nível psicoterapeuta, seria o quê? Seria um rebranding. Tá? Então, uma marca que já existe quer criar uma identidade visual nova. Por que aqui o nível de contato com o cliente é maior? Porque o cliente não vai aceitar, ele tem que ficar dando inputs o tempo todo e você provavelmente tem que interagir com várias pessoas da organização do cliente, porque a marca já existe. Então, ela já tem certas coisas que estão atreladas a ela. Então, quando você vai refazer uma marca, acaba tendo que ter um nível de contato maior com o cliente do que para criar uma marca do zero, tá? São exemplos aqui. Deixa eu dar outro exemplo. Se você é copywriter, você é um redator, o que seria um nível farmacêutico? Seria, por exemplo, você entregar roteiros de anúncios, tá? Anúncios para redes sociais, por exemplo. Você fecha lá um pacote, cara, você vai me entregar 30 anúncios por mês, eu vou gravar. E eu, como cliente, posso até te dar um manual de tom de voz, algumas referências de anúncios que eu gosto, mas no geral você vai trabalhar no giro, você vai produzir os anúncios, eu vou receber, eu vou gravar, eu vou testar e eu vou te dar um feedback, mas eu não quero ficar falando com você o tempo todo, se for nesse esquema de me dar tantos roteiros por mês, e você não vai ser hiper criativo, fazer um diagnóstico toda vez. Você vai ter a sua forma de trabalho ali, de tipo, cara, eu vou pegar essas referências, vou pegar os anúncios que performaram melhor dos concorrentes e vou criar alguma coisa parecida. Então a execução é sempre muito parecida. Você pode ter vários clientes no mesmo sistema de execução. Você pode ter quase uma fábrica de roteiros de anúncios para diferentes clientes seus. No nível enfermeiro, como é que seria o trabalho de um copywriter? Seria, por exemplo, um roteiro para vídeos de venda.
Tá? Então aqui seria, por exemplo, um vídeo que você vende um curso, né? Tem vários vídeos de venda desses lançamentos de curso. O copywriter escreve um roteiro. O processo é muito parecido sempre, porque tem fórmulas para isso e o cliente basicamente escolhe, eu sigo a metodologia tal. Mas o cliente vai querer ter um nível de contato mais alto, porque é ele que vai estar gravando aquele vídeo, é a peça mais importante do funil dele, da campanha dele. Então, se você vai fazer um roteiro de vídeo de vendas, tem gente que até contrata e recebe o vídeo e não dá pitaco nenhum, mas é mais raro isso. Quanto melhor o seu cliente, mais ele vai querer se envolver com o vídeo de vendas dele, né, e dar pitaco, basicamente. Ele vai querer sentir que você ouve ele. Como que seria o trabalho neurocirurgião para um copywriter, por exemplo? Seria a estruturação de uma campanha, tá? Então, tipo, no começo, vamos dizer que eu vou fazer uma grande campanha de marketing. Pode ser uma campanha de um lançamento de produto, ou de um curso, ou de alguma coisa. Eu tenho que criar uma narrativa para aquela campanha, eu tenho que definir quais vão ser as peças, qual vai ser as ideias gerais, as emoções que vão ser tratadas em cada peça e qual que é a estratégia de persuasão daquela campanha. E existem copywriters que fazem só isso. Eles não escrevem a campanha, eles estruturam a campanha para você e geralmente existe algum nível de contato? Existe, mas em geral o cara vai estudar a sua marca e ele vai criar um negócio super customizado para você. Vai ter alguns touch points ali, alguns pontos de contato para ver se está indo pelo caminho certo, mas em geral o cliente gostaria que ele tivesse que se envolver o mínimo possível. No mundo ideal do cliente, você estrutura uma campanha genial para ele e ele não precisa participar tanto do processo, que ele te contratou para isso. Obviamente, existe um pouco de contato, mas é menos, né? E aí, no nível psicoterapeuta, seria, por exemplo, você criar um personal branding, tá? Então, um manual de tom de voz para uma pessoa, um conjunto de crenças para ela, um documento que resume o que é aquela pessoa na sua imagem pública. E aí, obviamente, esta pessoa, primeiro que obviamente o trabalho tem que ser super customizado, porque é uma pessoa específica, mas essa pessoa vai ter um nível de contato alto, porque você está criando a imagem pública dela. Então, você precisa ter esse nível de contato maior, o cliente quer participar do processo. E aí, por último exemplo seria um treinador esportivo. Então, o que seria no nível farmacêutico? Seriam planilhas de treino. Né? Então tem muita gente que vende planilha de treino. O cara pode até dar uma customizada na planilha, mas o processo é sempre igual. Ele pode pôr o estagiário dele ali para fazer aquilo. Vai ter uma restrição ou outra, tipo, tenho dor no joelho, ou não tenho acesso a essa máquina específica na minha academia, mas o processo é sempre igual. E o cliente não quer um nível de contato alto, ele quer uma planilha de treino para ele seguir. O que seria o nível enfermeiro? Seria um serviço de personal, né? O personal trainer. O personal, de novo, o processo é muito parecido de cliente para cliente, mas o cliente quer participar com ele, né? Inclusive, às vezes, você contrata o personal para ter o alto nível de contato com ele, para você não matar o treino, para você não treinar fofo. Então, é isso que o cliente quer e espera. O que seria um nível neurocirurgião? Seria, por exemplo, uma periodização, já explico o que é isso, para um atleta. Então, o que é uma periodização? É você programar como é que o treino daquele atleta vai mudar ao longo do ano. Em que meses vai ficar mais intenso, em que meses vai ficar menos intenso. Então, imagina um jogador de futebol que se lesionou durante a última temporada e ele tem que planejar o próximo ano de treino dele, levando em consideração a lesão dele, a recuperação, quando vai ser cada jogo, quando começa cada campeonato. E você tem que criar um programa específico para aquele atleta que lesionou, por exemplo, o joelho. E aí o time de futebol vai num especialista, num neurocirurgião, entre aspas, né, que só faz treinos para lesão de atleta. Então, contrata como um consultor. Esse cara tem um nível de customização do treino e do processo de criar aquele treino muito alto, tem que levar em consideração o clube, o momento de carreira do atleta, a idade, o tipo de lesão que ele teve, os campeonatos que vão ter. Mas ele não precisa interagir com aquele cliente no dia a dia, ele vai criar um programa, e aí quem que vai interagir no dia a dia? O treinador, que seria o psicoterapeuta aqui do treinador físico, é o treinador de um atleta específico, ou treinador de um time específico. Ele tem um nível de customização de treino alto para aquele time e ele está lá todo dia com o time, com o atleta. Então, seria equivalente aqui a um psicoterapeuta. Bruno, mas e aí? O que tem tudo isso? Você me explicou esse monte de coisa, mas quais são os 3 erros? O que eu faço com isso? Primeira coisa, tá? Você tem que entender
que cada uma desses tipos de profissional, desses tipos de prestador de serviço, eles vão ter modelos de negócio diferentes. Então, o farmacêutico, por exemplo, ele é um cara de alto giro, se ele quiser ganhar dinheiro e custo baixo. Tá? Eu não consigo, como um farmacêutico, cobrar 10 vezes mais porque eu sou melhor no que eu faço. Não é nem isso que meu cliente está procurando. Ele está procurando uma coisa mais de alto volume, de baixa customização, não tem contato. E aí, esse cara, se ele quiser ganhar dinheiro, ele tem que delegar. Tá? Se ele quiser escalar o negócio dele, ele não consegue cobrar mais caro, ele precisa ter mais e mais clientes e ele precisa delegar para isso. Mesmo que eu vendo planilhas de treino, por exemplo, eventualmente eu vou ter um estagiário ali para me ajudar a montar as planilhas, mandar para os meus clientes toda semana, etc. E para isso, ele tem que ter um time que vai crescendo, então um time razoavelmente grande, tá? E de profissionais, vou chamar aqui de commodity. Ele não precisa contratar os melhores profissionais do mercado, porque o processo é sempre igual e ele não precisa pôr esses profissionais na frente do cliente. Ele precisa ensinar um processo que ele repete com todos os clientes, um método bem estruturado, e é assim que esse cara ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro no giro e com um time razoavelmente grande, dependendo da profissão muito grande, dependendo da profissão menos grande, mas é assim que ele cresce. Vamos para o enfermeiro agora. Esse cara aqui, ele precisa se conectar com o cliente, tá? Por quê? Porque é isso que o cliente está comprando, ele está comprando alto nível de conexão, alto nível de envolvimento pessoal. Ele não está contratando um alto nível de customização. Então, às vezes é melhor, por exemplo, usando o exemplo do personal trainer, às vezes é melhor você ter um personal trainer que você goste do que um personal trainer que é tecnicamente muito melhor. Além disso, esse cara tem que ser bom em um método. Por quê? Porque o nível de customização é relativamente baixo do processo, mas eu tenho que ser bom no processo. Então, tecnicamente, eu tenho que ser bom em um método. E aí eu procuro clientes que querem aquele método e foco em me conectar com eles. E como é que você ganha mais dinheiro aqui? Você ganha dinheiro, então mais dinheiro vem de mais confiança. Se o cliente gosta muito de você, confia muito em você, ele tem menos chance de te trocar, ele tem mais chance de te indicar para outros clientes que vão questionar menos o seu preço caso você cobre um preço acima do mercado. O problema desse profissional aqui é que ele não consegue escalar muito, ele não consegue delegar muita coisa porque o cliente quer o contato pessoal. Então, a não ser que ele crie uma equipe que seja muito boa no contato pessoal, alguns tipos de profissional vão conseguir, outros não. Então, é um pouco mais complicado de ganhar dinheiro nesse quadrante. Vamos para o neurocirurgião agora. Como é que eu ganho dinheiro sendo esse tipo de profissional? Eu tenho que ter um preço cada vez mais caro. Eu não preciso começar super caro comparado com o resto do meu mercado, mas eu tenho que conseguir um preço cada vez mais caro. E como é que eu desenvolvo esse preço? Eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Tecnicamente, principalmente. Por quê? Porque o cliente, ele nem vai falar comigo muitas vezes, ou ele vai falar pouco comigo. Então ele não se importa em ter esse nível de conexão tão alto. Ele quer saber se eu consigo encarar qualquer bucha que aconteça. Literalmente, pô, tô com um aneurisma na cabeça, eu vou no neurocirurgião que tem a maior chance de salvar a minha vida, mesmo que ele seja rabugento. Então eu vou avaliar as competências técnicas desse cara. E ele consegue delegar um pouco, mas não muito. E ele não pode errar. Então ele precisa ter um time pequeno, tá? Então vai ver que muitos neurocirurgiões têm equipe, mas de profissionais estrela, né? Então profissionais são jovens, mais jovens que ele, mas que têm um altíssimo potencial, são muito inteligentes, estudaram muito, são muito técnicos, são muito bons. E por fim, o profissional do tipo psicoterapeuta. Esse profissional, ele tem o mesmo problema do enfermeiro, mas ele consegue cobrar um preço alto, tá? Muitas vezes. Ele geralmente não consegue cobrar um preço tão alto quanto o neurocirurgião. Por quê? Porque o cliente vai ter muito trabalho com ele. E geralmente você demora mais para resolver esse tipo de coisa porque exige essa interface com o cliente. Além disso, ele geralmente não consegue delegar quase nada. O psicoterapeuta, literalmente, não consegue delegar. Se você for fazer um rebranding, um personal branding, você até consegue delegar algumas tarefas, mas o contato com o cliente você não consegue, porque o cliente quer trabalhar com você. Então isso é um problema. Como é que esse cara pode ganhar dinheiro? Ele pode ir aumentando o preço, se tornando cada vez mais relevante, mas tem um outro caminho, que é ele gera leads para os outros tipos de profissional. Então, o que você vê, muitas vezes eu vou fazer, por exemplo, um rebranding,
né, de uma marca. A partir do momento que eu faço um rebranding, eu preciso redesenhar a embalagem, eu preciso fazer posts de mídia social, identidade visual vem com o rebranding, né. Mas se eu tiver uma agência de branding, eu faço isso para trazer os melhores clientes, e aí eu ganho dinheiro com isso. Então é um exemplo de como você pode fazer caso você seja desse perfil psicoterapeuta. Agora vem aqui comigo. Quais são os 3 erros que vêm dessa matriz que você pode estar cometendo no seu trabalho? O primeiro erro é o que eu falei antes, é eu tentar escolher mais de um para eu fazer. Mesmo que você fale: "Ah, eu vou ser um desse tipo psicoterapeuta aqui, e daí eu vou recomendar, para os meus clientes fazerem outras coisas comigo". Não deveria ser você que faz essas coisas aqui. Você deveria ter um sócio que toca essa parte do negócio, e aí você gera clientes para esse sócio. Porque você é bom em alto nível de contato com o cliente, empatia, conexão e num alto nível de customização. Aí, se você tiver que fazer post de carrossel, você vai achar a sua vida ruim, você não vai conseguir tocar um negócio que é focado em giro, custo baixo, porque não é o seu perfil. Então, você tem que escolher como profissional um desses tipos. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é você escolher a alavanca errada para crescer o seu negócio. Então, se eu sou um profissional do tipo farmacêutico, eu tenho que crescer no giro, eu tenho que crescer no número de clientes, construindo equipe para delegar. Se eu quiser tentar subir muito o meu preço, eu só vou me frustrar e eu vou ficar reclamando que o mercado não valoriza. O mercado realmente não quer pagar mais caro por esse tipo de coisa. O mercado quer volume. E aí você tem que se adequar a isso ou mudar o tipo de coisa que você faz, o tipo de cliente que você tem. Mesma coisa, eu sou um neurocirurgião, estilo neurocirurgião ou estilo psicoterapeuta, e eu não quero subir preço. Cara, isso é um problema, porque você não vai conseguir escalar a sua equipe até ter uma empresa gigante. Você vai ter sempre uma equipe pequena de profissionais muito bons. E aí o terceiro erro cometido é quando você for construir a sua equipe, você contratar o profissional errado. Então, por exemplo, se eu sou o estilo farmacêutico, eu tenho que ter um time maior, o meu custo, o meu preço tem que ser baixo, e aí se eu quiser os melhores profissionais do mercado, eu não vou conseguir fechar a conta, eu não vou conseguir ter lucro. Mesma coisa, se eu for o estilo psicoterapeuta ou estilo neurocirurgião, eu tenho um grande problema se eu quiser contratar profissionais o mais barato possível, né? Porque o meu trabalho é super customizado. No caso do psicoterapeuta, tem um alto nível de contato com o cliente, é difícil achar pessoas no time que saibam lidar bem com o cliente. E aí, se você tentar contratar o profissional mais barato possível, você vai se frustrar. Por quê? Porque você vai falar: essa geração não gosta de trabalhar, ou antigamente as pessoas trabalhavam melhor, ou tipo, o jovem não gosta. Você vai ficar reclamando. Cara, você tem que pagar mais caro para conseguir achar os melhores, você ainda vai ter que filtrar esses melhores, não é só pagar mais caro, mas é assim que você faz para crescer um negócio de serviços. E se você gostou desse vídeo, é um profissional de serviços, eu acho que você vai gostar desse outro vídeo aqui sobre mini cursos, porque ele é uma oportunidade para você, sem ter que virar um vendedor de curso, criar uma nova linha de negócio que é mais saudável, vamos dizer assim, que você não fica vendendo a sua hora. E eu ensino tudo aqui, eu não vou vender curso de nada sobre isso, eu ensino de graça nesse vídeo, então vai lá ver.